a palavra de Deus que está lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós estamos agora nos versículos finais deste livro de Filipenses, onde nós estamos falando do versículo 10 ao versículo 19, versículo 20, na verdade. Nessa pequena passagem que a gente está aprendendo muito a respeito do contentamento. Aqui dentro do contexto dessa passagem, Paulo está falando a respeito do contentamento, que ele aprendeu a estar contente em todas as situações. E já por 2 semanas nós falamos a respeito dessa passagem, e na primeira semana que nós falamos no início dessa passagem, nós mostramos o que é o contentamento, na verdade. Depois, na última semana, a gente mostrou quais eram as barreiras que nos impedem de andar com contentamento no nosso coração. E hoje a gente vai falar de uma outra coisa, dos segredos do contentamento. Então, dentro dessa passagem, existem 3 coisas que abrem os nossos olhos a respeito do contentamento. Então, eu quero ler com você e só relembrar o que a gente falou na semana que passou. Versículo 10. Ora, muito me regozijo no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andávais lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque, estando eu ainda em Tessalônica, não só uma vez, mas 2, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória de Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, nós clamamos agora, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas. Que Ele tenha a liberdade de ministrar aos nossos corações, Senhor, e usar a minha vida, porque como pregador sou limitado, Senhor, Pai querido, e depende do poder que há no Teu nome, Deus Pai. E a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra tem poder para salvar, libertar, curar, Senhor, Pai querido. E é confiando no poder que há no Teu nome, Senhor, que nós ministramos essa palavra, Deus Pai. E nós pedimos, Senhor, que assim seja feito neste lugar, Deus Pai. Que Tu possas falar ao coração de cada um que está aqui hoje, Senhor, Pai querido. Que a honra, o louvor e a glória seja dado somente ao Teu nome, Senhor, Pai querido. Precisamos de Ti. Nos ensina nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode passar o slide. Na semana passada, nós aprendemos 3 coisas a respeito de barreiras que impedem que a gente ande com contentamento no coração. A primeira, foi rápido demais. A primeira é que eu confio na providência divina. Então a primeira barreira que eu tenho para não ter contentamento no meu coração é de não estar confidente na providência de Deus. É acreditar que Deus não vai suprir a minha necessidade. Então isso é uma barreira para que eu ande com contentamento no meu coração. Quando eu sei que Deus cuida de mim, quando eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e eu confio que Ele é fiel para me sustentar e me manter com a mão dele, então eu posso viver com contentamento no meu coração. A segunda barreira, pode passar. A
A segunda barreira é a gente não se contentar com pouco. Nós aprendemos aqui que Paulo ele diz que ele se contentou quando ele tinha muito, mas também ele estava feliz quando tinha pouco. E tem gente que muitas vezes não consegue andar de uma maneira, né, contentada, né, contente diante do Senhor, né, não tem alegria diante do Senhor, porque não se contenta com pouco, está sempre querendo mais. É mais, a ambição toma conta da vida da pessoa e ela não consegue ter um coração contentado. Então, ali Paulo ensina que uma das maneiras da gente vencer essa barreira é a gente também se contentar com pouco, não é verdade? Porque com muito a gente se contenta, não é? Nem sempre. Tem gente que tem muito e ainda quer mais. Tem todo mundo agora, né? Mas quando eu aprendo a me contentar com pouco, eu de fato vou ser contente. A terceira barreira que a gente aprendeu aqui na semana passada é que a gente tem que ser independente das circunstâncias. Tem muita gente que não está contente porque ainda está dependente das circunstâncias. Ela ainda vive de acordo com aquilo que acontece à sua volta, não confiando nas promessas de Deus. Quando a gente se torna independente das circunstâncias, quando a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e as circunstâncias podem até afetar a minha vida externa, mas não podem afetar a minha fé, eu ando com contentamento no meu coração. Então nós aprendemos isso na semana que passou. Então hoje a gente vai agora falar de um outro aspecto dentro dessa passagem aqui, que é o segredo. Pode passar. O título da minha mensagem é esse: o segredo do contentamento. A suficiência de Cristo. Então aqui eu já na verdade respondi o segredo. O segredo é que Cristo é suficiente. Mas o que significa Cristo ser suficiente? É isso que a gente vai estar vendo agora aqui nessa passagem. Eu queria chamar a atenção, que nas primeiras palavras eu falei do versículo 10, versículo 11, um pouco do 12, do 13, mas eu queria chamar a atenção para você agora no versículo 12. Volta lá no versículo 12 de Filipenses capítulo 4. Aqui no versículo 12, ele diz: sem passar falta e sem também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado. Essa palavra aqui, experimentado, ela é um verbo, no grego, é o verbo memoemai. Memoemai foi traduzido como experimentado, mas na verdade essa palavra ela significa conhecendo o segredo. Se você fosse traduzir ao pé da letra, essa palavra que está na nossa Bíblia traduzida como experimentado, estou experimentado, ficaria melhor, mais bem traduzido, a gente entenderia melhor se ele estivesse dizendo assim: em todas as coisas eu conheci o segredo. O segredo de quê? É o que ele diz aí, tanto de ter fartura como de passar fome, tanto de ter abundância como padecer nessas necessidades. Ou seja, então ele diz que ele aprendeu qual é o segredo de ter o quê? Contentamento no coração. O contentamento do coração. Então, agora a pergunta é: qual é o segredo? Qual é o segredo? Então, Paulo ele vai começar agora a mostrar para a gente a respeito dessas coisas. E o principal segredo está aqui no meu título. O segredo é a gente estar completamente em Cristo Jesus. Olha o que o versículo 13 diz aí: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele? Jesus. Então, ele está dando aqui o primeiro passo para o segredo. O segredo é que em Cristo, ele está completamente em Cristo, então em Cristo ele pode todas as coisas. Pessoas, elas normalmente buscam, elas tipicamente buscam contentamento nas coisas do mundo. Elas acreditam que elas vão ficar felizes se elas tiverem uma boa casa, se elas alcançarem uma boa posição dentro da sua carreira. Elas acreditam que se elas tiverem um bom casamento e filhos obedientes, elas serão pessoas bem-sucedidas, elas vão ter uma vida contente. A gente acredita que buscando as coisas deste mundo, nós vamos ter contentamento. Quem já viu aqui em jornal, um panfleto, ou passando às vezes pela rua, aqueles lugares que tem aquelas cartomantes, as videntes, e aí diz assim: resolva o problema da sua vida. Já viu? É assim a propaganda, Você está com um problema no casamento, vem aqui, mal olhado, que mais? Financeiro. Problema financeiro,
Ou seja, essa pessoa ela faz a promessa de que se você tiver um problema na sua vida que está causando descontentamento, você vai lá, que ela vai resolver o seu problema. Mas você já percebeu que normalmente o lugar desse é um lugarzinho bem feinho, pequenininho? Se essa pessoa tivesse esse poder na mão, você acha que ela estaria ali fazendo isso? Se ela tivesse o poder de resolver o problema financeiro da sua vida, ela não teria resolvido o problema financeiro da vida dela? Olha aí. Mas tem gente buscando isso. Tem gente buscando isso. O mundo busca isso, porque o mundo pensa que o contentamento está em alcançar as coisas desta vida. Mas Paulo, agora ele vai começar a ensinar para a gente que o verdadeiro contentamento só vai encher a nossa vida, só vai tomar conta da nossa vida se nós estivermos em Cristo Jesus. Porque só Jesus pode de fato satisfazer a nossa necessidade. Porque a necessidade do homem não é casa, a necessidade do homem não é comida. A gente precisa comer, a gente precisa morar, a gente precisa vestir. Quem hoje colocou agasalho para vir até aqui? Quem aqui colocou agasalho? Teve uns mais machos aí que não precisam não. Né? Gente aí que não sente frio não, né? Tem gente forte aí que não precisou. Mas né, a maioria de nós, quando bateu, né, lá de fora da casa, sentiu um friozinho, a gente precisou agalhar. Então, entenda, não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo é que aquilo que de fato satisfaz, por quê? Eu pus o agasalho quando eu saí de casa, mas depois que eu cheguei aqui na igreja eu tive que tirar, porque está aqui. Olha para você ver como a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente anda, a gente fica andando conforme a situação, né? Está quente, agora está frio, agora está quente demais aqui dentro. Tá? Agora um pouco, se quiser. Tá bom, tá bom? É porque eu sou uma camada especial. Eu tenho uma camada extra. É o que a Laura fala, às vezes ela vem na minha cama, não deixa eu ficar aqui, você que você tem você tem dedinho igual moço. Mas isso é verdade. Eu falo com ela, mais para cachorro do que para urso. Então o nome de cachorro eu já tenho. Pastor alemão, né? Esse pastor aqui é tão frágil que é brasileiro. Amém. Mas, em geral, a gente busca satisfação, a gente busca o preenchimento da nossa vida naquilo que passa, naquilo que é passageiro. E aqui, o contentamento verdadeiro, ele só pode se evidenciar na nossa vida o dia que a gente encontra aquilo que não é passageiro, aquilo que é eterno, aquilo que é constante, aquilo que não muda, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem tem um encontro com essa pessoa, de fato vai viver uma vida de contentamento. É por isso que Paulo está dizendo, nele eu posso todas as coisas. Satisfação não está relacionada com o que você tem ou com o que você não tem. Satisfação, na verdade, não está relacionada com o ter ou com o não ter. A satisfação, o contentamento, ele está relacionado com a gente viver um nível acima do mundano, acima daquilo que é comum. É viver de uma maneira sobrenatural. A satisfação está em a gente ter vida com Cristo. Se hoje eu pedisse para que você fizesse agora, tirasse um tempo e analisasse a sua vida e fizesse um momento de reflexão, né, consciente de como você tem vivido a sua vida, será que hoje a sua resposta seria: eu estou completamente satisfeito? E essa resposta ela é muito importante para a gente hoje, porque essa resposta define aonde nós estamos, define em que nível nós estamos vivendo. Essa resposta que vai mostrar se de fato estamos com Jesus e se Jesus está com nós. E a gente precisa pensar a respeito destas coisas. O primeiro ponto que eu quero trazer na minha mensagem, pode passar, por favor?
é que o segredo do contentamento está em viver pelo poder divino. Versículo 13. Aí no versículo 13, como eu citei aqui, ele começa, eu queria que a gente notasse aqui algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, em relação aqui do segredo do contentamento, é que o nosso sustento vem de Cristo. É o que ele diz aí. Eu posso todas as coisas em quem? Cristo. Então, aquilo que eu posso fazer, eu somente posso fazer se eu for sustentado em Cristo Jesus. Esse texto, quando a gente olha na língua original, a primeira palavra que eu quero notar é nele, ou naquele, como está aí. Essa palavra, na maioria dos manuscritos que existem a respeito da Bíblia, essa palavra aí, na verdade, ela está escrito Christos. Ou seja, então, quando a gente faz uma tradução, a gente precisa se adequar à linguagem. Então, aqui eles colocam, posso todas as coisas naquele. Mas, na verdade, a palavra original ali é Cristo. Então, posso todas as coisas no Salvador, no Messias, naquele que tem poder nas suas mãos para me salvar, naquele que é o Senhor das minhas vidas, naquele que é Cristo. Então o poder, ele surge dele. Esse poder tem uma fonte. Esse poder não está em mim. Mas muitas vezes a gente vive como se o poder estivesse na gente. Não, mas eu... Não, mas eu penso assim, mas eu faço assim, mas na minha casa é desse jeito. E eu não sei se você lembra, quando nós começamos a estudar a carta de Filipenses, que um dos primeiros propósitos da carta de Filipenses era falar a respeito do quê? Da humildade. Ele estava exortando a igreja de Filipenses a andar com humildade diante de Deus. Sede paciente uns com os outros, busque não a sua própria vontade, mas a vontade, a fazer a vontade do outro em primeiro lugar. Várias vezes ele fala da humildade. E por que ele está falando de humildade? Porque o pecado traz para nós o orgulho. Com o pecado nós damos as mãos com o orgulho. E o orgulho faz isso. O orgulho faz com que a gente pense que a gente é maior que os outros. O orgulho faz com que a gente pense que a gente é melhor que os outros. O orgulho faz com que a gente pense que a gente sabe mais do que os outros. O orgulho faz com que a gente pense que a nossa solução é melhor que a solução do outro. Porque sou eu. Não. E Paulo está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Jesus que tem o poder sobre a vida dele. É o que ele está dizendo aqui, que agora é Jesus que tem o poder sobre a vida dele. E de igual modo, não são as circunstâncias que vão determinar o que ele é. E assim também somos nós. Hoje, se nós conhecemos a Cristo, por isso que nós aprendemos que uma das barreiras é a gente ficar dependente das circunstâncias, e é o que Paulo está dizendo aqui, ele não é mais dependente de circunstâncias, porque não é a circunstância que determina quem ele é em quem ele está que determina o que ele é. Às vezes a gente, isso vai acontecer ainda, depende do nosso nível espiritual, de como nós estamos andando no nosso relacionamento com Cristo. Isso pode acontecer sobre as nossas vidas, mas às vezes a gente está conversando um com o outro e a gente fala assim, nossa pastor, mas não teve jeito, essa semana eu estava numa situação, na escola dominical, eu vou dar um exemplo aqui, nessa semana, que o Cláudio perguntou para ele, aí, essa semana você viveu aquilo que você aprendeu na semana que passou? Ele falou, vivi. Porque essa semana no trânsito a minha vontade era ter falado mal de outra pessoa. Na hora que começou a vir meu pensamento, eu falei, nem pensamento eu quero isso. Ou seja, mostrou que o Espírito Santo tem poder na vida dele. Quero me livrar até desse tipo de pensamento. Vai com Deus, Deus te abençoe. Por quê? Porque quem determina agora quem ele é e as ações que ele vai ter, não são as circunstâncias, mas quem ele é naquele que tem o poder, naquele que fortalece, em Cristo Jesus. Aí tem uns irmãos que vão falar assim, pastor, você está falando isso, mas você não sabe a mulher que eu tenho. Não dá glória a Deus agora não, irmão. Você vai em casa. Você não sabe a mulher que eu tenho em casa. Foi assim que Adão fez, não foi? Foi uma mulher que tu me deste.
pastor, não tem jeito, ela me tira do sério, começa com aquela falação, e aí não tem jeito, aí eu faço o que eu não quero fazer. Mas quando você me fala isso, você está me dizendo que quem determinou quem você é foi a situação, e não em quem você está. Vou dar uma chance para a mulher, né? Tem mulher aqui também que tem marido que tira ela do céu, né? Não, amém não, irmão. Oh. Não dá. Não. Né, Valmir? A esposa é benção. Por isso que ela está aqui toda sexta-feira olhando para as mulheres. Aí, pastor, aí. Te ensinou, irmão. Mas A mulher sabe. aí a mulher chega e fala: não, pastor, você não sabe o homem que eu tenho na minha casa. O cara não faz o papel dele. Eu não sei. Deixa eu dizer para você que não importa qual seja a situação, ou o que o outro está causando, o importa é que você conheça em quem você está, porque quem determina o que você é e o que você faz é aquele que te fortalece, e não as circunstâncias que te rodeiam. Essa é a vida de um cristão espiritual, de um cristão maduro. Essa é a vida que nós devemos almejar e buscar. É nesse ponto que nós devemos procurar chegar. O ponto em que circunstância nenhuma mais vai fazer diferença. Quem vai fazer diferença na minha vida é Jesus. É o fato dele ter poder sobre a minha vida. Por isso que muitas vezes não temos contentamento. É o que Paulo está dizendo: eu tenho contentamento. O segredo é que eu tenho contentamento porque eu não vivo mais pelo meu poder, mas eu vivo pelo poder divino. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo isso? Amém. E vocês abrissem em João, capítulo 15. Pode passar, por favor. Dentro dessa ideia, eu quero deixar uma frase com você. E hoje em dia nós estamos vivendo um tempo onde é ensinado e pregado que nós temos que ser independentes, autossuficientes. E na verdade não é nesse tempo, em todo tempo isso foi uma verdade. Nós temos que ser autossuficientes e independentes. Eu entendo o que muitas vezes a gente quer dizer com essa independência e autossuficiência. Mas eu vou fazer o que a gente fala aqui em inglês, challenge. Como é que eu falo isso em português? Um desafio. Um desafio agora para nós crentes, que a gente mude a nossa maneira de pensar em relação a isso. Por quê? Porque se nós andamos com Cristo agora faz parte da nossa vida. Então eu não sou totalmente independente, então eu não sou totalmente autossuficiente. Então eu propus aqui uma frase: um crente não é uma pessoa autossuficiente, mas uma pessoa Cristo suficiente. Vocês entenderam a diferença? Autossuficiente é aquela pessoa que depende somente de si mesmo. E é isso que o mundo está ensinando. E você não precisa de ninguém. E o mundo ensinando isso, que você tem que ser autossuficiente, e que em primeiro lugar você precisa pensar em você está excluindo Deus da sua vida. Você está dizendo: eu não preciso de Deus, eu preciso é de eu. Eu tenho que vencer, eu tenho que trabalhar, eu. Mas Paulo está dizendo que a força dele vem de Cristo Jesus. Ele é Cristo suficiente. Então, eu queria hoje te desafiar a começar a pensar como um crente. Não como uma pessoa independente e autossuficiente, mas como uma pessoa Cristo suficiente. Uma pessoa que não depende das circunstâncias, do ter ou do não ter, mas depende de Cristo, do poder que nele há. Olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós não
permanecer, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois a varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, fala comigo, nada é fácil. Sem Jesus, o que eu posso fazer? Nada. Vocês são inteligentes, hein? Povo esperto. Sem Jesus, o que a gente pode fazer? Nada. Gente, se a gente começar a viver de uma maneira tão simples como é a resposta a essa pergunta que eu acabei de fazer, a gente vai ver como a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja vai mudar. A vida com Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Sem Jesus, o que eu posso? Nada. É o que ele está ensinando. Por isso, Paulo, quando chega na passagem, ele diz: estou alegre, eu me regozijo, eu estou contente, eu estou satisfeito. Porque de mim, nada eu posso fazer. Mas em Cristo eu posso todas as coisas. Glória a Deus. Abre em outra passagem que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aqui nessa passagem de João, quando a gente fala de nada, né? Eu sempre digo isso: tudo é tudo, nada é nada. Né? Aqui esse nada tem um significado, não que nada não seja nada, né? Alguma coisa, mas é que o significado desse nada aqui dentro dessa passagem é fazer aquilo que não tem valor diante de Deus, né? Aquilo que não tem valor, porque nós somos capazes de agir com bondade algumas vezes, mesmo no pecado. Você conhece gente pecadora que age com bondade? Tem gente pecadora que vai lá, ajuda uma pessoa necessitada, te ajuda. Tem gente pecadora que tem uma atitude. E eu não estou dizendo que isso não tem nenhum valor, mas esse tipo de atitude, ela é passageira também. É algo que passa, vem, porque a palavra de Deus diz que a única obra que vai permanecer diante do Senhor é aquela que for feita através da fé. Quem faz estas coisas com fé tem para si ajuntado o quê? Um tesouro no céu. É o que Jesus ele falou: não ajunteis tesouro nessa terra, mas ajuntais aonde? Tesouro nos céus. Ou seja, através agora da nossa obra pela fé em Cristo Jesus, o que eu faço, né, de bom e pela fé começa a contar na minha conta bancária. Quem hoje perdeu a escola dominical perdeu aqui uma aula, né, de contabilidade. Né? Hoje o pastor Cláudio aqui ensinou da conta. Né? Cadê o pastor Cláudio? Qual foi a conta? A conta de Cristo, né? O banco de Cristo e o banco de Adão. Né? A gente viu que no banco de Cristo a gente tem lá um depósito que ele depositou para a gente, né, usufruir, depositar, e Adão também, né, depositou na nossa conta lá, a carnalidade, está lá, né, o fruto da carne, não é verdade? E hoje ele ensinou aqui para a gente, dessa contabilidade aqui. Mas é isso, e olha que Gálatas capítulo 2, 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Então você está vendo agora que não tem outra maneira de Paulo viver. O que ele está dizendo agora é que não há outro modo de viver. Né? Não há outro modo para um crente viver a não ser pela fé. Nós não devemos viver de qualquer maneira. Tem gente que acha assim: agora eu estou com Cristo, eu posso viver bem. A gente vive de qualquer maneira. E tem muito cristão que veio, se batizou e está vivendo assim. E quando eu falo viver de qualquer maneira, não estou falando de viver mundanamente. Não, ele ora, ele jejua, ele vem na igreja, mas ele vive sem um objetivo, sem uma inteligência, né, que é o tema que nós estamos estudando na escola dominical, inteligência espiritual. Né? A gente vive uma fé subjetiva, uma fé onde leva o povo a não pensar, a agir por reflexo. Né? Mas o que a Bíblia chama a gente viver uma fé inteligente. Né? Nós temos que pensar naquilo que nós vivemos. Então, fé não é simplesmente a gente começar a dar tiro para o alto e ficar esperando que a gente acerte alguma coisa. Não, Deus vai me abençoar. E aí você acha que vai cair, né? Um monte de codorna lá para você comer. Né? Foi assim, né? Não foi codorna que ele mandou lá para o povo, lá no meio do deserto? Né? E a gente está vivendo assim, né? Vamos lá.
Não, eu tenho fé. Fecha o olho e começa a tipo para cima. Não, Ele não manda a gente viver assim a nossa fé. Ele chama a gente a viver uma fé inteligente. Ele está chamando a gente para viver de uma maneira consciente. Então eu não posso viver de qualquer maneira. E é o que Paulo está dizendo. Eu não vivo de qualquer maneira. Eu vivo dependente do poder divino, do poder que há em Cristo Jesus. Eu sei de onde vem a minha fé. Eu conheço qual é a fonte dessa fé. Ela não vem do acaso. Não acontece assim por eu fechar. Né? Ela tem um fundamento. Ela está sobre uma base. Por isso que ele diz, eu sou a rocha. Ela tem estabilidade. Tem crente que até hoje está assim. Eu vou ler a Bíblia. Ele pega a Bíblia, fecha o olho e abre. Aí eu vou ler. Aí ele lê. Hoje virá sobre a tua casa morte e destruição. Fecha no mundo. Não era esse. Não era esse. Não foi o Espírito Santo que me ajudou agora. E tem muito crente vivendo assim, né? Um crente precisa ter plano até para a leitura de Deus. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. Então, quando eu me propor a ler a Bíblia, que deve ser todos os dias, eu devo orar. Senhor, me leva hoje a buscar na Tua palavra a Tua vontade. Pede a direção do Espírito Santo para que Ele traga. E você faça um plano de leitura. E ore, busque na palavra de Deus e aprenda com aquilo que você está lendo. Essa é a fé inteligente, a fé espiritual. Essa não é aquela fé supersticiosa. Nós latinos, agora vou incluir o povo latino, o latino é muito supersticioso. Tem alguém aqui que ainda põe a vassoura atrás da porta para mandar a visita embora? Você lembra disso? Umas visitas que a gente, não sei se em Portugal tem essas coisas, mas lá no Brasil, a gente, quando tinha uma visita indesejável, a gente põe uma vassoura atrás da porta, para que a visita fosse embora logo. Você lembra disso? Tem gente que ainda faz isso. Ontem eu fui andar no carro, estava cheio de uns matos. O que é isso? O que é isso? Aí o irmão disse para me explicar, mas é ramos. Os ramos, as palmeiras, E quando Jesus entrou, ele colocaram ramos, então vamos encher de ramo no carro. E a gente mas é verdade. E é por isso que enche, Aí tem lá o culto da rosa de Sharon, o manto, o óleo que veio, macumbaria evangélica, mas é macumbaria. Hoje o que importa é se tem o nome gospel. Se tiver gospel, a gente vai lá e compra. É gospel. Evangélico. Se é evangélico, eu vou lá e compro. Porque a gente tem um nome evangélico é de Cristo. Não, é de Jesus. Porque a gente não conhece a verdade e a gente não vive pelo poder, então a gente fica buscando o poder em outras fontes. E a gente acha que um ramo, uma rosa, um manto, a gente acredita que um ritual vai trazer esse poder sobre a nossa vida. Mas o poder de Jesus Cristo está em viver a verdade da palavra de Cristo. Esse é o segredo. Eu posso todas as coisas. Quando ele estava dizendo que eu posso todas as coisas, ele não estava dizendo aqui que ele podia fazer qualquer coisa. Esse não é o sentido, esse não é o contexto da passagem. O que ele está dizendo nesse versículo 13, quando ele diz eu posso todas as coisas, ele está dizendo eu posso não ter nada, eu estou bem, minha fé não vai estar nada. Eu posso ser jogado no penhasco, eu posso ser apedrejado, e tudo está bem, minha fé não vai ser mal. Eu posso ser traído pelos meus irmãos, e eu não vou desistir de Cristo Jesus. Eu posso ser perseguido, e vou continuar firme. Eu posso passar fome, mas com Cristo eu vou continuar.
Nessa passagem, o que ele está dizendo aqui é: eu posso passar frio num dia de frio, mas Cristo é quem me fortalece. E a gente lê esse versículo de uma maneira responsável, a gente acha que a gente posso todas as coisas. Vai lá, bem, compra. Não, a gente não tem dinheiro para comprar aquele carro, mas compra pela fé. Que em Cristo eu posso todas as coisas. Mas esse poder é o poder do nome de Jesus, que nos dá a capacidade de enfrentar qualquer circunstância e permanecer firme no Senhor. Esse é o poder que Ele está ensinando a igreja. Esse é o poder que vai nos ensinar a ter um coração constante. Quem quer esse poder? Amém. Glória a Deus. Pode passar para o próximo. O segundo ponto que ele fala, o segundo segredo, é que contentamento é fruto de um coração doador. Agora, a partir do versículo 14, ele vai mostrar aqui para a gente que o outro segredo que ele aprendeu a respeito de ter um coração contente é ser doador. Olha aqui: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não só uma vez, mas duas, mandaste suprir as minhas necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Preste atenção aqui que no versículo 15, ele, no finalzinho do versículo 15, ele não fala só em receber, ele fala: se comunicou comigo no sentido de dar e receber. Era uma coisa recíproca, um dava para o outro, um recebia do outro, havia doação de ambos os lados. Na verdade, é o que ele está mostrando, havia contabilidade, se ele recebia, ele prestava conta daquilo que ele estava fazendo, e ele servia essa igreja por aquilo que ele recebeu, e quando eles tinham uma necessidade, ele também dava a essa igreja, havia uma reciprocidade. Ou seja, então ele mostra que contentamento está também o que não dá. Contentamento começa a ser uma realidade na nossa vida quando nós nos preocupamos não com o que a gente tem, mas com o que o outro precisa. Tem um exemplo que eu constantemente uso, porque na verdade foi assim, o exemplo que mais me impactou. Talvez você já tenha ouvido a respeito desse testemunho, mas eu me lembro, já faz muitos anos isso que aconteceu, de uma irmã que estava com seu filho doente no hospital, e o menino estava numa situação muito grave, e ela estava ali em desespero, e a criança podia morrer, ela estava correndo risco de vida, e os médicos olharam para o caso da criança e eles consideravam que não tinha muito mais o que fazer na vida dessa criança. E naquele momento ela começou a orar, e o Espírito Santo de Deus pôs no coração dela que ela fosse naquele andar onde estavam várias crianças ali, e ela orasse em outros quartos pelas outras crianças. E ela saiu e ela foi orando pelas outras crianças que estavam. Quando ela estava terminando a volta e ela chegou de frente do quarto dela, tinha um alvoroço lá no quarto, que estava cheio de médico e de enfermeiro. Naquele momento assim, ela falou que as pernas dela se enfraqueceram, que ela por pouco ela não caiu ali, porque ela falou: pronto, meu filho morreu. Com aquele alvoroço ali dentro, enfermeira entrando, saindo, médico entrando, saindo, aquela loucura. Ela falou: eu vim orar pelos outros, nem vi meu filho morrer. Morreu. E quando ela chega perto do quarto, ela vê o menino dela na cama, pulando. Aqueles filhos, e o menino lá pulando em cima da cama, um menino pequeno, arteiro ele, e pulando, que nem quando ele não estava enfermo, quando ele não estava doente. E os médicos estavam ali: o que aconteceu? Doido. E as enfermeiras tentando segurar aquele negócio espetado do menino inteiro, e o menino pulando. Mas ela entendeu. Quando a gente cuida das coisas do Senhor e da igreja dele, o Senhor cuida das nossas coisas. A palavra de Deus diz que Ele dá enquanto a gente doa. Talvez ali naquele andar não tivesse uma mãe crente, tivesse o discernimento de orar ao Senhor pedindo pelo seu filho, e o Senhor levou aquela mulher a orar pelos filhos das outras mães. O Senhor cuidou do final. O resultado podia ter sido diferente. Podia também. Podia ter sido diferente.
quando a gente anda com Cristo, a gente começa a entender que é melhor dar do que receber. É o que a palavra diz para a gente. Tem muita gente que nunca vai experimentar o contentamento, porque são pessoas que querem que o mundo seja como elas é, ou que o mundo seja como ela pensa que o mundo tem que ser. São pessoas que nunca vão encontrar o contentamento porque elas criam um padrão pessoal e elas querem forçar as outras pessoas a viver aquele padrão. Não, eu penso que tem que ser assim e daquele jeito, e foi sempre assim que eu aprendi, então é assim que tem que ser. E aí ela quer enquadrar todo mundo e todas as situações dentro daquele pensamento, e essas pessoas nunca vão encontrar contentamento no coração, porque na verdade o que a gente chama, né, isso é de egoísmo. Ego é a palavra grego eu. Ismo, né? Egoísmo, trazer para mim. Sou eu. Eu só penso em mim. É o egoísmo, né? E eu acho que até falando a respeito disso, algumas pessoas podem estar falando assim, eu conheço alguém assim. Alguém pensou assim aqui? Né? Eu conheço alguém assim? Né? Ninguém quer levantar a mão agora, né? Mas eu sei que você pensou assim, eu conheço alguém assim. Mas eu vou agora desafiar você a não olhar para o lado, mas olhar para a sua própria cadeira. Sabe por quê? Porque o pecado nos fez egoístas. Presta atenção, se nós não somos como essa pessoa que nós pensamos nesse momento. Quem é casado aqui? Quem é casado? Tem muita gente casada. Quem não é casado aqui? Tem pouca gente. Mas vamos casar em nome de Jesus, pastor. Deixa mim. Amém. Vamos derramar o som do desencalho. Estou brincando. Tudo a hora certa. O Rogério já está quase encaminhado lá, né, Mas, se é casado, vai entender bem o que eu estou dizendo. A gente, antes de casar, você criou um modelo na sua cabeça. Tem uma pessoa que aquele seria, né, aquela é a pessoa que a gente idealizou para a gente viver do nosso lar. E a gente casa. E a gente gasta grande parte dos nossos recursos, do nosso tempo, tentando fazer com que aquela pessoa se torne aquela pessoa conforme o modelo que eu tinha lá. Tem alguém aqui que não para disso? Ele já desistiu. E você já desistiu? A gente fica gastando tempo e recurso tentando mudar a outra pessoa. Porque a gente acredita que aquela pessoa precisa ter um certo padrão, um certo modelo. Olha se isso não é egoísmo. Porque eu acredito que essa pessoa devia ser assim, e falar assim, e fazer isso, e abrir a porta desse jeito, e puxar a cadeira desse jeito, e não deixar o sapato lá no meio da sala, e abaixar a tampa do vaso, e a gente vai, e a gente começa a idealizar a pessoa, né, como é que ele não tem, ou ela não tem a consciência de que ela devia ser assim. Impressionante, né? Tão simples, né? Poxa, está tão bem desenhado na minha mente, o modelo está tão perfeito. Como é que o outro não é desse jeito? E a gente gasta tempo, dinheiro, recurso, emoção, tentando fazer o outro ficar desse jeito que a gente pensa. Sendo que, se nós gastássemos esse tempo, esse dinheiro, esses recursos, mudando a nossa própria vida para que a gente se conformasse à mente de Cristo, talvez muitos casamentos iam ter muito mais alegria, muito mais satisfação, porque não são as circunstâncias que determinam a minha satisfação, é o poder divino de Cristo, é Cristo que determina a minha alegria, a minha satisfação, o meu contentamento. Se eu me moldo a Cristo e ando com Cristo, eu vou estar feliz com a pessoa mais torta que tiver do meu lado. Quem me alegra é Cristo.
Né? Eu gosto muito, lá no Brasil a gente tem um ditado popular que tem muita sabedoria. É que para todo pé torto existe um chinelo velho. Que encaixa bem. Você achou o seu. Você achou o seu. Esteja contente. Vamos pensar agora de outra forma. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Tem muita gente que tem filho. Tem muito filho. Né? A gente, como pai, a gente quer o quê para os nossos filhos? Não precisa nem dizer. Vocês já sabem disso. A gente quer o melhor para os nossos filhos. E aí a gente, como pai e mãe, o dia que a gente decidiu ter filho, a gente fez aqueles planos. A gente desenhou na nossa mente aquele modelo. Não, com meu filho eu vou fazer assim, a gente vai fazer assim. Não, porque meu filho vai ser perfeito. A gente tem todo um plano que, se o filho obedecer e fizer conforme o plano que nós planejamos, vai ser o filho. Está aprendendo aí, Samuel? Já viu o plano? Como é que era o plano aí? O bebezinho, achei o plano, está indo por água abaixo já. Mal começou, já está indo por água abaixo o plano. E a gente começa a criar um modelo para os nossos filhos e impor esse modelo sobre a vida dos nossos filhos, como se nós soubéssemos qual é o caminho da perfeição. E eu pergunto aqui, qual foi o pai que depois de ter um filho ele nunca mais errou? Levanta a mão. Não tem nenhum. Então por que é que você ainda tenta impor o seu modelo sobre os seus filhos? E presta atenção uma coisa, eu não estou dizendo que você não deva educar os seus filhos. Não é isso. Nós temos que fazer o nosso melhor, educar os nossos filhos. Nós temos que ter regras, nós temos que ter limites, nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Mas quem vai trazer satisfação na área familiar não é o plano que você traçou para a sua família, é Cristo. Quem vai trazer a satisfação, a inteireza para a vida do seu filho não é o plano que você traçou, é o plano que Jesus traçou para ele. Foi fácil a gente pensar em alguém quando eu falei do egoísmo, né? De alguém que só pensa em si. Você pode ver que todos nós somos.